Olá, olá, boa noite. Começando mais uma live semanal. Hoje o tema vai ser contratações, onde a gente erra, onde a gente acerta, de que forma a gente pode melhorar essa situação, de que forma a gente pode melhorar as nossas contratações, não se envolver tanto, não trazer efeitos negativos para dentro da empresa. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tem pessoas para chegar aí. Boa noite, boa noite. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Vou esperar 2 minutinhos. As meninas em peso, como sempre, né? O que está acontecendo? Oi, boa noite. O que está acontecendo com esses meninos aí? Estão tão ocupados assim, né? Mas as mulheres são muito mais dedicadas sempre. Sempre na busca, né? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tu consegue me ouvir direitinho? O áudio tá bom? Então tá bom. Vamos começar então. Isso. Então o tema de hoje vai ser as contratações, né? Onde a gente acerta e onde a gente erra quando faz uma contratação. É importante aqui a gente começar desde o comecinho. A empresa, ela é reflexo do seu dono. Sempre vai ser assim. Então, tem aquele ditado antigo lá que a gente cansa de falar, que é o olho do fazendeiro que faz o gado engordar, o milho crescer e essas outras culturas aí. Ah, partindo desse princípio que a empresa é reflexo do dono, quem precisa estar bem trabalhado, bem alinhado com os propósitos do seu negócio é o proprietário. Então, se o proprietário ele está passando por alguma dificuldade, ele tem alguma questão com a sua família, ele tem alguma questão no seu relacionamento com a sua esposa, tudo isso vai refletir dentro da empresa. É quase meio que óbvio isso, né? Então, o desempenho da empresa está muito atrelado ao estado do proprietário. Então, um exemplo, se o proprietário ele tem questões, por exemplo, com o pai dele, ele está com dificuldade hoje de avançar a empresa está com dificuldade de expandir, está com dificuldade em contratar vendedores externos, o pessoal não fica, não consegue vender, não consegue trabalhar. Então é importante que esse proprietário olhe para como está a relação dele com o seu pai. Oi, boa noite. Então tudo que você uh, tem de dificuldades em algum setor dentro da tua empresa, automaticamente isso é um reflexo que vem lá do teu sistema familiar. Então, por exemplo, tá com problemas financeiros na empresa, está contratando pessoas que só trazem problemas financeiros. Provavelmente, essas pessoas estão mostrando alguma dinâmica que está acontecendo, o que aconteceu dentro da família desse proprietário e que ele não resolveu, ele não olhou para isso. Então, toda vez que a gente olha, que a gente ressignifica questões nesse sentido, acontecimentos da nossa família, o resultado tende a se tornar cada vez mais positivo dentro da empresa. Quem contrata na tua empresa, seja o proprietário, seja você o proprietário, ou seja uma pessoa que você tem um RH, uma empresa um pouco maior, essa pessoa precisa ser a pessoa que mais olha para as suas questões pessoais, precisa ser a pessoa que mais se trabalha emocionalmente. Por quê? Porque se ela não estiver bem, ela vai trazer para dentro da empresa pessoas complicadas, pessoas que vão trazer conflitos para dentro da empresa. Então, por exemplo, se você tem lá uma pessoa que é quem contrata na tua empresa, você tem uma funcionária que faz esse serviço, se ela está, é como o proprietário, se ela está com problemas no seu sistema familiar, na sua casa, quem vier até ela pedir emprego, trazendo problemas,
ela vai se conectar a essa pessoa, ela vai trazer para dentro da empresa essa pessoa. Se ela tem problemas de ordem financeira, ela vai trazer funcionários para dentro da empresa que vão trazer problemas de ordem financeira. Então, se ela tem crenças com relação a dinheiro, ela vai contratar pessoas com crença com relação a dinheiro. Você contrata uma pessoa com crenças em relação a dinheiro para trabalhar no teu financeiro, é problema na certa. Você trabalha pessoas que têm questões com dinheiro, que têm crenças com relação a dinheiro, para trabalhar num setor teu que mexa com essa parte, por exemplo, vendas, vai trazer outros problemas. Então, tudo está interligado e tudo começa pelo proprietário e por quem contrata para dentro da empresa. Então, sentiu qualquer dificuldade na tua empresa? Eu estou com dificuldade nas vendas lá, eu só estou contratando, os meus funcionários, desculpa, os meus funcionários só estão vendendo para pessoas que não pagam. Existe algo que eles querem te mostrar. Então, que dinâmica é essa que está fazendo você perder, que está fazendo você entrar numa espiral de prejuízo? Então, olhe o quanto antes para isso, não espere o assunto se agravar e ficar mais difícil de você reverter. Quanto antes você perceber o que está acontecendo, mais rápido você vai conseguir recuperar aquilo, né, e mudar o sentido da situação. Então, a gente sempre fala nos nossos trabalhos junto com a Nádia, para o teu negócio expandir, crescer e ter sucesso, você precisa estar conectado a ele, você precisa estar olhando para ele, você precisa estar alinhado com o propósito da sua empresa. E as pessoas que vêm para trabalhar com você também precisam estar alinhadas com esse propósito. Então, de onde surgiu a ideia do negócio que você montou hoje? Por qual motivo você montou isso? Qual é a finalidade desse negócio? Tem pessoas que não sabem dizer. A única coisa que eles falam é: eu montei para ganhar dinheiro, eu vi que dava dinheiro, eu montei para ganhar dinheiro. O dinheiro ele tem que ser uma consequência. A gente sempre fala para as pessoas isso, para os nossos clientes: olha, não foque no dinheiro. O dinheiro é importante, mas foque em fazer um bom trabalho. Foque em estar atento ao que acontece dentro da tua empresa. Porque se o dinheiro sendo consequência, você está olhando lá na frente. Você não está acompanhando o processo dentro da tua empresa. Então a tendência de você cometer um erro ou de alguém dentro da tua empresa cometer erros e você não perceber é muito grande. Então foque no processo. O que eu preciso fazer? Eu tenho aqui elencado o que eu preciso fazer dentro da minha empresa, eu preciso estar atento ao que está acontecendo. Então, trabalhar com a perfeição, com a estruturação do teu negócio, e o dinheiro vai ser uma consequência. Então, eu olhei para as minhas questões, eu me alinhei com meu pai e tal, entendi que talvez eu tivesse uma crença, que talvez eu tivesse numa dinâmica ali de perda, né? Então, porque eu estava conectado a alguém da minha família que perdeu, então eu vou olhar para isso, vou ressignificar isso dentro de mim, e a partir dali que eu vou me alinhar com o propósito do meu negócio. Aí a tendência de dar certo é muito maior, a tendência de você estar disponível para o seu negócio é muito maior. Eu não vi se passou alguma pergunta aí. Se passou, vocês, por gentileza, repitam aí. Olha ali, adoro quando vem perguntas. Quando tem dificuldade do funcionário permanecer na empresa. Olha, tem mais de uma dinâmica que pode acontecer nesse sentido, tá? Então, parta do princípio que o funcionário ele está sempre a seu serviço, a teu serviço. Mas ele trabalha para mim. Sim, mas não é desse serviço que eu estou falando. Os funcionários, as pessoas vêm até nós para nos mostrar algo também, além de colaborarem com a empresa, né? Olha só, por que é importante a gente estar atento ao que acontece dentro da empresa? Um funcionário que não para, tipo, determinado setor, vou falar de algumas dinâmicas mais comuns, né? Tem alguns setores que a pessoa responsável pelo setor, ela tem problemas de hierarquia, por exemplo. Por exemplo, no setor feminino
tem uma mulher lá que tem problemas com a mãe dela. Então ela vai arranjar confusão com todas as mulheres. Eu já trabalhei em empresas que acontecia isso. Então ela vai chegar alguém, ela vai projetar as questões dela da mãe nessa pessoa e ela vai começar a arranjar atrito ali e uma e duas a pessoa vai acabar saindo porque não vai suportar isso, não vai tolerar esse tipo de coisa. Outra é assim, se você contratar mais funcionário, se você contratar mais funcionário, o que acontece com a tua empresa? Quanto mais funcionário na tua empresa, o que acontece? Você vai crescer, a tua empresa vai crescer. Quanto mais funcionário, maior a empresa. Entendeu? Agora, se os funcionários não ficam na tua empresa, o que acontece? Tá respondido? Seria interessante olhar para isso. Talvez chegou num patamar ali que essas pessoas estão vindo e estão querendo, como eu falei antes, estão te mostrando a não permanência delas. Olha, você está no, no movimento de não crescer, de não avançar. Então, é preciso olhar para isso. Por que você chegou num nível que você não consegue mais crescer? Ou é funcionário que não fica, ou começam a acontecer prejuízo dentro da empresa, carro que bate, fogo, sabe, raio que queima o sistema e, sabe, e faz você estagnar o crescimento. Então, é interessante olhar para isso. Respondi a sua pergunta? Outra coisa que pega bastante também, eu percebo, é assim, na hora da contratação, show, na hora da contratação, os proprietários acabam depositando muitas expectativas nos funcionários. Então, nossa, essa pessoa eu contratei, ela vai chegar, ela vai revolucionar, eu gostei dela na entrevista, nossa, ela é muito despachada, como eles usam esse termo, ela é uma pessoa assim ativa, tal, tal, tal. Entra como uma vassoura nova e de repente começa a cair, a decair, a decair, a decair. Olha só, eu já fiz movimentos aí e a gente identificou que a entrada, né, daquele funcionário, daquele colaborador para dentro da empresa, a expectativa depositada nele para que ele pudesse virar a chave dentro da empresa foi tão grande que essa pessoa não conseguiu ficar. Então, olha só que interessante isso. O peso colocado de responsabilidade sobre esse funcionário, ele nem sabia disso. Eles só estavam contando que ele viesse e as coisas mudassem dali para frente. Como é interessante isso, né? Mais uma pergunta aí. Qual seria a questão a ser tratado com o pai para destravar isso? Pois é. Olha só. Sempre que temos dificuldades em avançar, alguma questão a gente tem com o nosso pai. Aí o que o pessoal fala assim, mas eu me dou bem com meu pai. Mas não é o agora, é o lá atrás. O que aconteceu? Tem a ver com o lado paterno, tá? Pode não ser o pai, pode ser o avô, pode ser um tio, mas assim, geralmente é com o pai. Então, o que é o pai? O que o pai representa para nós? O mundo é o pai, na representação sistêmica, né? Pelo olhar sistêmico. Então, toda vez que eu tenho dificuldade em avançar e ir para o mundo, aparecer na internet aqui para vocês, por exemplo, aparecer nas redes sociais, eu tenho alguma questão com o meu pai. Então, não se sentir bem, bom o suficiente, entendeu? Tudo aquilo que trava o meu movimento é alguma questão com o pai. Então, existem N dinâmicas aí que podem estar acontecendo e a gente não tem como dizer, é isso para você. O ideal seria que você fizesse um movimento aí e talvez apareça ali, né? Talvez não, vai aparecer o que está te travando nesse momento. Então, se é uma questão de, por exemplo, de expandir o negócio, é uma questão de você tomar uma decisão, de você fazer talvez uma mudança de carreira. Se você, por exemplo, é um vendedor externo, você está com dificuldade de sair para a rua, de visitar seus
teus clientes, né? Então, tem N situações aí que podem estar relacionadas com isso. Mas eu indico para você fazer um movimento e uma constelação para olhar para isso e para ver o que tem por trás, né? Eu não sei qual que é o bem certo o teu problema, aí você não especificou, mas com certeza tem algo. Se é algo que impede o teu movimento, é relacionado ao pai. Agora, se é assim, por exemplo, você está com problemas administrativos, você está com problemas de comunicação da tua marca. Por exemplo, você contratou um pessoal de marketing lá e não está dando certo. O marketing tem a ver com aparecer para o mundo, mas também tem a ver com o lado criativo. Então, se você está com dificuldade de elaborar as questões, a tua criatividade está baixa para lançar um produto novo, para melhorar o layout da tua empresa, você precisa olhar para a sua mãe, para o teu lado criativo. Então, olha só que interessante. A empresa andando bem. Show de bola. Show de bola. Olha só, toda vez que você detectou dentro da tua empresa, se é show, tá perfeito então. Tá precisando de ajuda para contar o dinheiro? Toda vez que você identifica dentro da tua empresa um problema, por exemplo, no administrativo, tem algo relacionado com a sua mãe. É algo de cunho financeiro, também pode ser algo relacionado com a sua mãe. Agora, se é algo na parte externa da tua empresa, por exemplo, você tem o pessoal da expedição, você tem o pessoal da venda externa, você tem o pessoal que faz o transporte, tudo que é para fora da empresa, é interessante olhar para o relacionamento com o pai. Agora, o que cabe dentro da empresa é questões com relação à mãe. Então, olhar, ele está perguntando aqui, quando chega logo sai, tá? Então olhar talvez para essa expectativa, né? Então o importante assim é liberar das expectativas, né? Então olhar para os teus sentimentos quando você vai contratar, como que você tá, se você tá num dia legal, se você é algo muito que tem que ser muito criterioso. As pessoas não levam em conta isso durante uma contratação. Chega lá no currículo, tem ali as qualificações que eu estou precisando, as habilidades, né? E joga para dentro. Hoje o mercado de trabalho tá bem complicado, assim. Eu percebo nos meus clientes uma dificuldade em todas as áreas, assim. Não tem um determinado mercado que está com mais defasagem de funcionário do que outro. Em todas as áreas a gente vê essa dificuldade de mão de obra. Então, todo mundo querendo fechar o quadro de funcionários, com pressa para fechar o quadro e voltar a crescer. Só que olha só o movimento que está acontecendo, ele está sendo inverso. Então, na ânsia de fechar o quadro de funcionários, as pessoas estão contratando mal. E o que isso tá gerando para as empresas? Está gerando um retrabalho lá na frente. Então, está gerando despesas, porque você tem a contratação, você tem depois a rescisão de contrato, então você tem exame admissional, exame demissional, então está gerando muita despesa. Se ao invés de você querer contratar mais para aumentar o teu negócio, você conseguir trabalhar melhor com o que você tem, talvez a chave esteja aí. Você vai ganhar lá na frente o mesmo que você ganharia tendo mais, com menos trabalho. Ou talvez um reposicionamento de valores também, às vezes ajuda, né, nessa questão. Então, são vários pontos que dá para se analisar e tentar achar um ponto de equilíbrio aí que fique um trabalho mais leve durante o dia, né? Então, que não sobrecarregue em outras áreas também. É interessante olhar para isso, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui eu acho que a maioria tem empresa aí, pelo que eu estou olhando. Tá, então vamos seguir aí. Eu sempre uso como exemplo da questão da contratação, né? Uma empresa que eu atendi, que eles tinham uma funcionária
antiga lá e que não ficava ninguém no setor dela. Por quê? Porque ela tinha questões muito fortes com a mãe. Então ela era uma pessoa muito amarga, assim, muito difícil de lidar. Ela tinha os motivos dela e isso nunca entra né, no mérito aí. Então, era uma rotatividade muito grande de pessoas naquele setor. Eu solicitei, né, com solicitando, eu sugeri, né, essa é a palavra, sugeri que ela fosse trocada de setor, que ela fosse colocada num setor onde existisse um equilíbrio entre homens e mulheres, fosse mais, os números não fossem tão distantes, né? E o resultado foi positivo na primeira semana já. O setor dela voltou a produzir, voltou a bater as metas, voltou a ter, né, harmonia, então voltou a ter aquela leveza que tinha antes, e que deveria ter no caso, e ela também se acalmou, porque quando ela estava lá só rodeada de mulheres, ela era obrigada a olhar para o seu relacionamento com a mãe, então ela tinha questões muito íntimas, muito fortes com a mãe dela, e ela acabava projetando isso vez ou outra nas suas colegas, então gerava uma série de atritos ali, conflitos, e a produção caía muito, e a rotatividade também, as colegas acabavam pedindo para sair da empresa, quando não tinha outra opção de troca, né, por outro setor, elas acabavam pedindo para sair da empresa. Então, foi só uma questão de remanejamento. Às vezes, dentro da tua empresa, você tem aquele funcionário que arranja confusão naquele setor lá. Talvez, se você conseguir entender qual é o que tem por trás desse comportamento aí, a visão sistêmica ajuda muito nisso, você entender os motivos dele agir como ele age, você trocando ele de setor, você não precisa dispensar ele. Ele só precisa achar o lugar dele lá dentro e ele voltar, né, a se encontrar. Claro que se você tem um funcionário e esse funcionário ele cria atrito toda hora, ele entra em conflito com os colegas, você não tem onde encaixar ele, é um funcionário que se atrasa, que faz corpo mole, que não respeita a hierarquia, você não deve manter essa pessoa dentro da tua empresa. Ah, eu tenho uma pessoa assim, mas ele trabalha, quando ele está trabalhando, ele trabalha bem. Pois é, só que o sentimento que ele está gerando nos outros está trazendo mais prejuízo para você do que benefício. Então é preciso olhar para isso. O patrão ele não pode ter uma postura de pai, de querer sempre consertar funcionário, de querer ajudar funcionário. O patrão é o patrão. Então ele precisa ter né, essa postura dentro da empresa. Não ser uma pessoa enérgica, como eram antigamente aqueles inatingíveis, inalcançáveis dentro da empresa. Não. Mas ele tem que manter um passo de distância dos seus colaboradores para que eles entendam que ele é uma autoridade ali dentro, que ele precisa ser respeitado. E se você tem um problema com um funcionário problema como esse e você não toma uma atitude, se você parar para prestar atenção, você deve estar perdendo bons funcionários por causa dessa pessoa. Então é melhor você trabalhar, como eu falei antes, trabalhar com um quadro menor de pessoas, mas que você tenha pessoas mais comprometidas e mais respeitosas. Porque aí fica mais fácil, por exemplo, de você, num determinado momento, você precisa aumentar a produção, você precisa bater uma meta, por exemplo, você tem mais autoridade para chegar e pedir para essas pessoas. Agora, se você tem lá dentro uma pessoa que não te respeita, que chega atrasado, que arranja confusão com os outros, que faz corpo mole, na hora que você chega e cobra, os outros vão entender o seguinte: olha, eu já estou dando o meu melhor, porque o fulano não dá o melhor dele. E agora você está vindo cobrar mais de mim? Como que você vai cobrar mais de mim? Entendeu? Então, esse é um exemplo assim para que seja olhado, né? Então, essa pessoa, você desliga ela, com todo respeito, né? Ela nunca vai deixar de fazer parte da história da empresa, ela só vai deixar de fazer parte do quadro de funcionários da empresa, né? Então, que ela siga o caminho dela e tal, porque aí fica mais fácil de você, eu preciso que faça uma hora extra hoje. Você vai encontrar uma equipe muito mais comprometida. Agora, se você tiver uma pessoa assim, ou pessoas assim dentro da empresa, fica mais difícil de você manter a ordem, né, e o respeito dentro da empresa também.
Mais alguma pergunta? Estamos quase chegando no fim já, pessoal. Então aproveitem. A gente está fazendo umas lives mais curtas aí, tentando ser um pouco mais objetivo também. Aí vocês conseguem acompanhar melhor também, né? Não sei se ficou alguma... Não vi se ficou alguma pergunta para trás. Olha só, então uma dica ali para contratação, né? Então, você quer alguém para trabalhar na parte externa da tua empresa, tem que ser alguém que esteja alinhado com o seu pai. Se você quer alguém para trabalhar na parte interna da tua empresa, alguém que seja alinhado com a sua mãe. Porque a parte interna também ela exige muita organização, tá? E essa organização a gente herda da nossa mãe. Então, pessoas que trabalham na parte interna, elas precisam ter uma comunicação boa, precisam ter essa leveza, né? Se você contrata pessoas muito sargentos para dentro da tua empresa, não dá muito certo. Então acaba gerando atrito com os outros ali. Então essas pessoas mais conectadas com os pais, né, de bem com os pais, para trabalho externo, né, serviço de rua, venda externa, cobrança, tudo isso aí, né? Pessoas que precisam ir para o mundo, né? Ficou alguma dúvida? Às vezes eu começo a falar rápido aí e quando eu vejo, já falei um monte. Deixa eu ver se está na hora. Falta 1 minuto. Pessoal, acho que era isso por hoje. Tá. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham aí, os nossos canais de comunicação estão abertos aí, seja no direct, seja no WhatsApp, manda uma mensagem, menos sinal de fumaça, tá? Então, qualquer coisa pode chamar aí. Lembrando que a gente ainda está atendendo presencial, tá? Então, se você sentir necessidade de fazer um movimento, de marcar uma sessão diagnóstica com nós, aí, comigo e com a Nádia, aí, entre em contato com a gente. A gente também faz, mais eu, né, nessa área, eu ainda faço também esse trabalho fora da empresa, faço consultoria para algumas empresas aí, ajudo nessa parte do treinamento para contratação, nessa questão de resolução de conflitos internos também, a gente faz muito isso ainda, tá ok? Então, nos sigam aí, nos acompanhem para saber das novidades. Vem novidade por aí, já estamos trabalhando nisso, hoje trabalhei bastante. Então, a gente tem sente que a nossa missão é essa, de levar conhecimento para vocês, para que a trajetória de vida de vocês seja mais leve e mais feliz, tá ok? Quero deixar aqui um forte abraço para todos, que tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos aí, muito sucesso, muita alegria. Forte abraço aí. Fique com Deus.